Bem, só antes da gente começar o nosso resumo hoje sobre os cordados, eu queria mostrar uma coisinha pra vocês. A Ana na live, ela perguntou sobre o coração dos crocodilianos, né, dos jacarés. E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha porque de alguma forma eu lembrava que tinha uma característica diferente. Então, antes de eu falar de todos os animais de novo, eu só queria voltar um pouquinho nisso para mostrar, né? Aqui ele está mostrando esquemático o coração de uma tartaruga e aqui de um crocodilo, tá? De algum crocodiliano, pode ser um crocodilo ou um jacaré. O que a gente consegue ver aqui? Que ele tem 3 cavidades, né? Eu tenho aqui as cavidades aqui e esse septo, tá vendo? Que ele não vai até o final. Então, aqui fica como se fosse uma cavidade só. Então, a gente tem a mistura de sangue, né? E tem 3 cavidades. Já os crocodilianos, né? Eles então vão ter esse septo completo. Tá vendo aqui até o final? Ele tá vindo até o final. Esse septo completo, então, faz com que eles tenham 4 cavidades. Estão vendo? Só que o tipo de circulação deles vai ser ainda... O tipo de circulação deles, né, quando a gente vai ver, ele ainda vai ter, então, o encontro do sangue. E o encontro do sangue não vai ser aqui na cavidade do coração, como a gente vê aqui no caso das tartarugas, né, que está aberto. E sim nessa região aqui, que é chamada de foramen de Paniza. Nossa, que nome, né? Nesse foramen de Paniza é onde a gente tem um encontro, né, aqui do arco aórtico esquerdo e do arco aórtico direito. Então, em relaxamento, né, quando o animal ele tá quietinho, dormindo na dele, não tem a mistura do sangue. Mas quando ele se movimenta, né, há a mistura do sangue aqui nessa região, tá? Então, por isso que a gente fala, então, que tem mistura do sangue nos répteis ainda, mesmo que o jacaré, ele tenha 4 cavidades separadinhas pelo septo, beleza? Fala, galera. Bom, gente, eu queria mostrar pra vocês, né, fazer com vocês esse esqueminha, que ele é um resumão, assim, do estudo comparativo, né, dos animais. Vocês vão ter isso melhor, com mais cuidado, né, o José vai dar pra vocês, tá? Mas aí é só mesmo pra gente falar sobre, beleza? Então, eu vou começar aqui nessa questão de sustentação e locomoção. Então, a gente tem vários tipos de esqueleto, 3 tipos, né? O primeiro eu já escrevi aqui. O esqueleto hidrostático, ele tá ligado ao líquido, né? Então, hidro quer dizer líquido, tá? Então, aqui vai ser a pressão hidrostática que vai ser, né, essa pressão ela é causada pelo líquido da cavidade corporal do animal. As planárias, por exemplo, têm este tipo de esqueleto, beleza? O outro tipo é o endoesqueleto rígido. O endoesqueleto, ele é um esqueleto interno, né? Os anfíbios têm, os répteis têm, os mamíferos têm. E o exoesqueleto rígido.
Lembrando que o endoesqueleto, ele cresce, né, junto com o animal. O exoesqueleto rígido, ele é externo. E ele não vai crescer junto com o animal, não é? Por isso que esses animais, eles precisam passar pelo que a gente chama de muda, tá? O terceiro aqui, né, vamos fazer nesse quadrinho vermelho, a gente vai falar de circulação. Circulação. Bom, a gente pode ter uma circulação aberta. O que isso significa? Tem a mistura do sangue oxigenado e do sangue desoxigenado. Ou seja, né, pode ser que ele não tenha totalmente um fechamento do coração, ou em algum momento tem um encontro desses dois sangues, né? E isso é ruim por quê? Porque isso vai causar uma menor eficiência, né, energética, já que tem essa mistura, né, e você pode acabar perdendo o oxigênio durante essa mistura. O oxigênio que ia para o corpo, né? O fechado. O fechado, então, é quando não há mistura. Né? Então, não há mistura dos sangues. Beleza? Aqui não tem mistura. Um tipo de circulação também, né, que a gente chama é simples. Nesse tipo de circulação, a gente vai ter apenas uma circulação. Isso acontece com quem? Com os peixes, né? Ele vai passar lá pela brânquia, o sangue passa pela brânquia, recebe o oxigênio e aí vai para o sistema e depois volta para as brânquias. Então, exemplo, os peixes. E o outro tipo, então, é o que a gente chama de completa ou dupla. O que acontece com a circulação completa ou dupla? Aqui a gente vai ter, então, uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica. Então, passa pelo pulmão e depois passa pelo sistema, pelo corpo do animal. Beleza? Aqui no cantinho, em rosa, a gente vai falar de excreção. Excreção. Então, os animais, eles precisam de nitrogênio, né? Precisam de proteína. E esses materiais nitrogenados, eles acabam, né, virando amônia, que é bastante tóxico, né? Todos os produtos nitrogenados são tóxicos, né, para os animais. Então, cada um vai liberar um, tá? O primeiro, que eu até já comentei, é a amônia. A amônia, ela tem alta toxicidade, então ela é muito tóxica, né? E ela tem uma alta solubilidade. Então ela é bastante, né? Precisa de bastante líquido para se solubilizar. Isso está ligado aos animais aquáticos. Aos animais aquáticos, eles liberam a amônia. A ureia
ela tem uma média toxicidade e uma média solubilidade, ou seja, eu consigo, né, guardar um pouco mais, digamos assim, no meu organismo a ureia do que a amônia, né? Eu não posso guardar tanto amônia. E aí, essa então é a excreta de animais terrestres, tirando alguns que eu vou falar daqui a pouco. Animais terrestres no geral, mamífero, anfíbios quando estão adultos e tubarões. Os tubarões, então, né, os condrictes, eles liberam então a ureia. O último tipo é o ácido úrico. O ácido úrico, ele já vai ter uma baixa toxicidade e uma baixa solubilidade. Ou seja, você consegue guardar ele por mais tempo, digamos assim, né? Isso faz com que você perca menos água, porque você não precisa ter água, tanta água assim, né? Para poder solubilizar ele. Solubilidade. Quem tem então quem libera esse tipo de excreta? São os animais terrestres que estão ligados então à desidratação, né? À economia de água. Então, os animais terrestres que vão estar economizando água, como os répteis, as aves, não é? Então, são esses tipos de animais, beleza? Seguindo então, eu tenho aqui, né, nesse círculo azul, eu vou colocar então as trocas gasosas. Aqui a gente vai falar então, né, os tipos de trocas gasosas que vão ter. A primeira é a cutânea. A cutânea, ela vai ser a difusão direta, não é, dos gases respiratórios pela superfície do corpo do animal. O segundo tipo são as brânquias. As brânquias, elas são adaptadas ao meio aquático, né? Então, elas vão retirar da água o oxigênio necessário. Então, são aqueles animais que vivem no meio aquático e os anfíbios, por exemplo, lá na sua fase larval. O terceiro tipo são os pulmões. Os pulmões, eles estão relacionados à respiração aérea. Então, os animais que têm pulmão, eles retiram o oxigênio do ar, como nós, né, seres humanos, que somos mamíferos. Um outro tipo são as traqueias. As traqueias, elas são dutos, né? E elas estão ligadas à respiração aérea. Só que os animais que têm traqueias, eles não têm pulmões, tá? Então, a traqueia, ela vai captar, né, o oxigênio e vai distribuir pelo todo o corpo do animal, e ela vai captar também o CO2 e vai liberar, mas sem pulmões. Por fim, a gente tem os pulmões foliáceos, que vai acontecer aí nas aranhas e nos escorpiões, né? Os pulmões foliáceos, eles vão ser, né? Ele vai ser uma cavidade onde a gente tem vários sacos, né? Ele tem uma forma de um saco aéreo. E aí, ele vai ter uma abertura para o meio externo, tá? Então, cavidade
em formato saco com abertura no meio externo. Então, os insetos, né, principalmente são os animais traqueais, né, a gente vê as aranhas, né, os escorpiões, os aracnídeos, eles já com esses pulmões foliáceos, né, e aí depois, evolutivamente, a gente vê a presença de um pulmão, né, então a gente consegue ver essas adaptações, tá? Nunca é uma progressão, lembrem disso, não sejam lamarquistas. Por fim, eu quero falar da digestão. Um pouquinho, né? A digestão. A gente tem primeiro, né, os tipos de tubos digestórios. Então, eu vou ter dois tipos. O que a gente chama de completo, que é aquele animal, então, que ele tem tanto a boca quanto o ânus, né? Então, ele tem um orifício em que entra o alimento e um orifício que sai os resíduos da digestão. O outro tipo é o tubo digestório incompleto. Então, aqui, esse animal, ele tem apenas um orifício. Então, é pelo mesmo orifício que entra a alimentação e que sai, né, os resíduos da digestão. Os tipos de digestão. Tem um tipo de digestão que é chamado de intracelular. Então, aqui, a digestão, ela é a nível celular. Isso acontece nos poríferos, né? Porque eles não têm uma cavidade onde vai acontecer a digestão. Então, quem vai fazer a digestão são os coanócitos. E aí, eles vão fazer, não é? A partir dos lisossomos. Bom, um outro tipo que a gente chama de extracelular. Então, aqui a gente já vai ter uma cavidade que vai ter enzimas, não é? E essas enzimas vão fazer a digestão desse alimento. Uma cavidade com enzimas. E, por fim, um tipo que a gente chama de extracorpórea. Os aracnídeos fazem bastante isso. O que é essa extracorpórea? É quando libera, né? Eles vão liberar enzimas para fora do corpo, né? Como se estivesse vomitando. E vai fazer a digestão fora do corpo. E depois eles se alimentam desse animal já digerido. Tudo bem, gente? Então, esse é o resumão. Esse é o nosso resumão. Beleza? Bom, e aí, antes da gente falar, né, entrar no mapa de cordados, só pra gente relembrar um pouquinho quem são, não é? Tem esse cladograma aqui que mostra, então, equinodermos, né, que já são deuterostômios, e a gente, então, tem uma novidade evolutiva que é essa notocorda, tá? A notocorda, o tubo nervoso dorsal oco e a cauda pós-anal vão dar origem, então, a esse grande grupo que a gente vai falar, que são os cordados, tá? E aí a gente tem 3 grandes grupos encordados. Os urocordados, os cefalocordados e o craniata ou vertebrado, tá? Então, qual é a diferença desse urocordata aqui para os outros?
O urocordato, ele vai ser esse primeiro grupo, né, que vai se ramificar. E aqui a gente tem uma notocorda que é restrita à larva. Então, só a fase larval dos urocordatos vão ter notocorda. Já os cefalocordados, a gente já tem a notocorda, né, na fase adulta, e essa notocorda, então, indo da região anterior até a posterior do corpo. Então, ela é em todo o corpo desse animal, cefalocordados. E os craniata, ou vertebrados, a gente tem, então, a presença de um crânio e um encéfalo, né? Então, a partir daqui, a gente tem os vertebrados e bora pro mapa. Bom, gente, vamos então para o nosso mapa de cordados, né? Então aqui eu já fiz meio que um esqueleto do mapa, né? Então eu botei cordados aqui no meio, algumas características, e aí fui traçando essas setas, né? Então, aqui. E aí eu vou mostrando parte por parte, que fica melhor para vocês verem, e depois eu mostro o todo. E coloco também, vou colocar pra vocês, né, escanear e colocar pra vocês, como sempre, tá? Bom, os cordados, não é? Eles têm diversas características. As fendas faríngeas, a notocorda, a cauda pós-anal, o tubo neural dorsal. Eles são triblásticos, ou seja, eles têm endoderme, mesoderme, ectoderme. Eles são celomados, então eles têm cavidade verdadeira. Eles são deuterostômios, então aqui a gente tem o ânus que nasce primeiro, né? Então a boca nasce depois, deutero é depois, estômio de boca. Eles são segmentados, não é? O corpo é segmentado e todos eles têm sistema digestório completo. A gente vai ter algumas alterações aí no sistema circulatório, no sistema respiratório, mas isso eu vou falar de acordo com cada grupo, beleza? Lembrando que os cordados, eles então, como a gente acabou de ver no cladograma, eles têm 3 grandes grupos, né? No portocordado, a gente vai ter urocordado e cefalocordado, né? Não é um grupo tão grande assim, né? Mais uma divisão. E a gente vai ter os vertebrados, que é a maioria, né? Toda essa galera que a gente tá vendo aqui em volta. Beleza? Então, trazendo aqui pro meio os protocordados, que é o que a gente vai falar primeiro. Os protocordados, então, botamos aqui pro meio. A gente tem os urocordados e os cefalocordados. Qual é a característica? Os urocordados, então, é aquela notocorda apenas na fase larval. Então, notocorda apenas na fase larval. A gente tem como exemplo as assídeas, que a gente viu em aula. As assídeas. Os cefalocordados, então, qual é a diferença, não é? Eles já têm uma estrutura diferente. E a notocorda, ela fica, então, na fase adulta também. Então, a notocorda, na fase adulta, né? A fase larval e a fase adulta tem notocorda. E essa notocorda, ela vai ficar no corpo todo desse animal. Então, ela vai desde a região anterior, né, do corpo, até a região posterior. Até a região posterior do corpo. Beleza? Então, a gente entra nos vertebrados, né? Os vertebrados, eles têm, então, vértebras, não é? No caso aqui dos agnatos, eles vão ter vértebras ainda bem primitivas, né? E eles não têm mandíbula, tá? Então, essa vai ser a principal característica dos agnatos. Aqui a gente tem as lampreias e as feiticeiras, né? Então, primeira coisa, vértebras
E eles têm um crânio ainda bem primitivo, que são cartilaginosos. Eles têm aquela boca, né, circular, que a gente viu em aula, que tem dentículos córneos, né? Então, é como se fossem dentes que são duros, né? São córneos, que a gente chama. Isso serve por quê? Porque esses animais, eles são parasitas, não é? Eles ficam presos a partir com esses dentículos, né? Principalmente em peixes com mandíbula, e eles ficam ali se alimentando do sangue e se alimentando de tecidos moles desses animais, tá? Eu vou falar algumas características das lampreias, né? As lampreias, elas têm sexos separados, então elas têm o dimorfismo sexual, também é uma outra forma da gente falar disso. Tem fecundação externa. E tem o desenvolvimento indireto. Ou seja, tem uma fase larval. Esse aqui são as lampreias. Beleza? Bom, então a gente sobe mais um pouquinho e aí a gente vamos falar sobre os peixes com mandíbula. Os primeiros peixes com mandíbula, eles são os condrictes. Os condrictes, eles são os peixes cartilaginosos, os tubarões, as raias, né? E aí, qual é, né? O condro vem de cartilagem, né? Vocês já devem ter visto isso em histologia. Bom, os condrictes, eles têm um endoesqueleto cartilaginoso. Então, aqui a gente já tem um esqueleto mais complexificado, né? Não é um endoesqueleto tão primitivo ainda como os agnatos, mas ele é completamente cartilaginoso. Beleza? Esses animais, deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá. Eles são carnívoros ativos. Então, eles têm bastante dentes, eles gastam bastante da sua energia para se alimentar. Eles vão excretar ureia. A gente viu antes, né, que é comum que os animais em meio aquático secretem amônia, mas os tubarões secretam ureia por causa da osmolaridade, né? Então, eles estão tentando imitar a osmolaridade do mar e a ureia foi o mais interessante para eles. Eles têm uma linha lateral, né? Todos os peixes com mandíbula têm. Eu vou falar isso depois de novo. A linha lateral, ela é um mecanorreceptor. Então, vai ser estimulado a partir dos movimentos, né? Isso é importante para quando a gente tem uma presa e esses animais, eles conseguem também sentir a diferença das correntes, não é? O movimento das correntes. Uma coisa que só os condrictes têm são as ampolas de Lorenzini. As ampolas de Lorenzini são eletroreceptoras. Gente, eu nem lembro se escreve assim tudo junto ou com hífen. Se eu estiver escrevendo errado, depois vocês me avisem.
O eletroreceptor, então, significa que eles conseguem perceber campos elétricos. Isso é importante também para as presas, não é? Porque, para a presa não, né? Para ele, a presa, coitada, vai morrer. É importante para ele conseguir achar, né, as presas, já que a visão deles não é muito desenvolvida. Bom, seguindo. Esses animais, eles têm bastante óleo no fígado, que vai ajudar a flutuabilidade, tá? Enquanto os peixes ósseos, eles vão ter a bexiga natatória, que a gente vai falar daqui a pouco, os peixes cartilaginosos não têm. Então, eles usam esses óleos no fígado para poder, então, auxiliar a sua flutuabilidade. E a circulação deles vai ser uma circulação simples, né? Ela não é dupla, a gente acabou de ver isso. E completa. Beleza? Osteíctes. Subir mais um pouquinho, tá? Osteíctes são os peixes ósseos. Meio escuro. Acho que dá pra ver, né? São os peixes ósseos. Com esse nome, a gente tem, então, né, obviamente, um esqueleto ósseo. Esqueleto ósseo, tá? E eles têm a bexiga natatória, que vai então auxiliar na flutuabilidade. Opa! Isso aí, gente. Quando erra, a gente apaga e faz de novo. Flutuabilidade. Importante a gente fazer, a gente escrever, que a gente vai aprendendo junto enquanto escreve, né? Além disso, eles também têm, né, como eu falei, a linha lateral, que é um mecanorreceptor. Eles têm um opérculo ósseo. Esse opérculo ósseo é aquela estrutura que vai proteger as brânquias, não é? Que fica no peixe, que a gente vê quando eles respiram. Eu não citei antes, mas obviamente, como a gente já falou lá naquele esqueminha, os animais que vivem no meio aquático têm brânquias, né? Então, tanto os condrictes quanto os agnatos também têm brânquias, tá? A circulação é simples e completa. E eles excretam, né? Eles excretam amônia, tá? A gente tem também uma reprodução. Tem sexos separados, tem reprodução, fecundação externa, tá? No caso dos condrictos, a gente tem a fecundação interna. Lembram disso? Tem a clasper, beleza? E é importante a gente lembrar que essa questão da fecundação externa, vou até botar aqui, também tá ligado ao meio aquático, né? No caso dos peixes ósseos. Fecundação externa. O que leva a gente a falar, não é? Quando eu tô falando de fecundação externa, o que me lembra de citar
né? Vamos trazer aqui pra cima. Botar pra cá. Os anfíbios. Então, os anfíbios, eles são aquele primeiro grupo de cordados que vai chegar fora do mar, né? Mas eles ainda têm... Deixa eu botar mais pra cá. Melhor. Eles ainda têm uma conexão muito grande com a água. Eles dependem muito da água. Então, a gente tem que levar isso em conta. E os anfíbios, eles passam por um processo que a gente chama de metamorfose. O que é essa metamorfose, né? Não é igual lá dos artrópodes. Eles têm uma vida aquática, né? A vida larval é aquática. Portanto, essa larva, né? No caso dos anuros que a gente viu, sapos, pererecas e rãs, que são chamados de girino, todos eles têm brânquias. Tem, né? Membranas interdigitais, tudo para eles conseguirem viver naquele meio. E a vida adulta, ela já é terrestre. Significa que eles vão respirar, né, por pulmões, eles têm a respiração, a ventilação, né, pulmonar e cutânea, pela pele. Porque a gente viu que o pulmão deles ainda não é tão eficiente assim. Então, eles precisam, né, dessa ajudinha aí da respiração cutânea. A pele deles tem glândulas, né, que vai, então, ajudar a a não desidratar. Pele, 2 pontos, glândulas mucosas. E eu vou botar entre parênteses desidratação, que é o que essa glândula tá tentando evitar, né? O que ela tenta evitar. A circulação deles, eles já tem uma dupla circulação. Então, né, passa pelo corpo e pelo pulmão. Dupla circulação. Ela é incompleta porque tem uma mistura de sangue, não é? E é até, né, por conta deles terem 3 cavidades no coração. Então, eles têm 2 átrios e 1 ventrículo só. Então, ali ocorre coração. Vocês conseguem ver? Coração. Ficou feio. Depois eu ajeito. Eles vão excretar a ureia. E aqui uma coisa importante, eles têm um ovo sem casca. Então, esse ovo, ele não tem nenhum anexo embrionário, né? Ele é sem casca, ele tem apenas o vitelo, né? E a fecundação, ela é externa, ainda muito dependente da água, né? Externa. Beleza? A tremedeira. Os répteis. Bom, os répteis, então, são finalmente aqueles animais terrestres que vão conquistar o meio terrestre, né? Então, vamos lá. Conquista do meio terrestre. Como eles fazem isso? Primeiro, pele com escamas. Então, a pele deles, né, vai ter escamas, o que ajuda a não ter desidratação. Eles vão excretar o ácido úrico. A gente viu que é mais importante
não é? Nos animais que precisam economizar água, excretar o ácido úrico, né? Ou melhor, para os meios secos. Eles vão ter um ovo com casca e com vários anexos embrionários, não é? Que vão ajudar ao desenvolvimento desse embrião fora do corpo da mãe, né? E também evita a desidratação. E eles têm um pulmão mais eficiente, né? Aqui até aqui. Mais eficiente que o pulmão dos anfíbios. Beleza? Eles têm uma circulação dupla, incompleta, porque, né, eles também têm 3 cavidades no coração e ali onde ocorre a mistura, exceto os crocodilianos que a gente viu no início. Crocodilianos. Então, exceto os crocodilianos. Eles são animais ectotérmicos ou nunca lembro o nome. A gente fala hoje em dia mais ectotérmicos, então o que isso significa? Que a temperatura do corpo deles vai variar com o ambiente. Eles não regulam a temperatura. E por fim, eles vão ter uma fecundação interna. Isso também é importante, né, para o meio terrestre. É bem melhor, né, você ter esse tipo de fecundação no meio terrestre. No meio terrestre. As aves, elas têm adaptações ao voo, né? Então, ao voo. Eles têm ossos pneumáticos. O que são isso, né? São aqueles ossos que eles são ocos. Então, eles são ossos bem mais leves do que um osso rígido normal. Eles têm asas, não é? Então, os braços, eles se modificaram em asas para o voo. Eles têm ausência de dentes, né? A gente conversou isso na aula, que é importante. Isso diminui bastante o peso da cabeça, né? Eles têm uma respiração pulmonar, não é? Que é lá do nosso meio terrestre. E eles têm sacos aéreos, né? Que faz então com que eles tenham uma maior eficiência respiratória, né? Já que sempre tem ar novo, ar oxigenado no pulmão deles. Mais eficiência. E eles excretam ácido úrico. Não é? Dá para você armazenar por mais tempo e você não precisa, né? E tanto tendo que fazer a sua excreção tantas vezes assim, né? Subir. A fecundação. Como a gente tem uma galera que aí já
já está conquistado o meio terrestre, a fecundação é interna, né? Porque é melhor. E o ovo? O ovo com casca, obviamente, né? Bem melhor para o meio terrestre. A circulação. Então, a circulação das aves, ela é bem parecida com os mamíferos que a gente estuda bastante em fisiologia. É uma circulação dupla, né? E fechada. Então, aqui a gente não tem a mistura dos sangues, tá? E o coração, ele tem 4 cavidades. Dois átrios e 2 ventrículos. A gente viu que tem uma mudança do lado que a aorta vai. Isso é importante da gente ficar ligado, tá? E eles são animais endotérmicos. Ou seja, eles regulam a temperatura. Eles têm mecanismos para regular a sua temperatura corporal. Tranquilo? Partindo para o final já, a gente chega na nossa galera, nos mamíferos. Os mamíferos, né? Eles têm uma pele com vários anexos embrionários. Com vários anexos novos, né? A gente vai ter pelos e várias glândulas, né? Glândula sebácea, glândula sudorípara. Vamos ter as glândulas mamárias. Onde, né, vai ter a produção do leite que vai, né, um líquido que vai nutrir os filhotes. A grande maioria são vivíparos. Então, né, o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe. Tem um encéfalo mais desenvolvido, né? E tem uma novidade evolutiva que é a placenta, no grupo que a gente chama de eutérios, que é onde estamos nós, seres humanos. A circulação vai ser dupla, fechada, com 4 cavidades no coração. Excreção: ureia, são animais endotérmicos, ou seja, regulam a própria temperatura. E quais são os grupos de mamíferos, né, que a gente conversa? A gente tem os prototérios. Lembra que proto é sempre uma coisa, o primeiro, né, o mais primitivo. Onde a gente tem animais que são ovíparos, as equidinas, os ornitorrincos, fofinhos. A gente tem os metatérios, ou aqui eu vou colocar como marsupiais. Meta é meio, lembram disso? Então, mais ou menos, né? São os marsupiais, e eles têm esse nome porque eles têm uma estrutura chamada marsúpio. Então, é aonde o neném, ele vai nascer antes do tempo, né, o filhotinho, e aí ele vai pro marsúpio, que é essa bolsa onde fica, então, as tetas da mãe, e ele vai ficar se alimentando do leite
e terminar o seu desenvolvimento ali. E por fim, os eutérios. Verdadeiro, lembram? De eucarionte? Então, eutérios são aqueles que têm a placenta. Somos nós, seres humanos, os gatos, os cachorros, não é? Então, vou mostrar para vocês como ficou o nosso mapa. Bom, e aí eu vou colocar para vocês ele também agora o escaneado, tá bom? E agora, pra gente encerrar, vamos fazer um cladograma dos vertebrados, né? Então, eu coloquei os grupos aqui, que a gente viu, né? Os agnatos, que são os peixes sem mandíbulas, os condrictos e osteíctes, que são os peixes com mandíbula, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Então, todos esses aqui são os vertebrados. Como vocês sabem, né, o cladograma ele vai sempre mostrando pra gente quem se ramificou antes e depois e as novidades evolutivas, beleza? Então, a primeira novidade evolutiva são as vértebras. Vértebras, né? Então, os agnatos, eles já são peixes que possuem vértebras, mas eles não têm mandíbula. Então, essa que vai ser a novidade evolutiva a partir dos condrictes, né? É a novidade evolutiva, então, desses animais eles possuírem mandíbula. E aí, nos osteíctes, o que a gente vai ter? Um pulmão ou bexiga natatória derivada do tubo digestório. Então, um pulmão, uma bexiga natatória derivada do tubo digestório, tá? Chegando então nos anfíbios, qual vai ser a grande novidade evolutiva? As pernas, né? Esses animais, a partir dos anfíbios, né? Todos os animais, eles são tetrápodes, né? Então, tem 4 pernas. Mesmo que, como a cobra, as cecílias, né? Que elas não têm mais as pernas, mas a gente sabe que elas tiveram em algum momento, um ancestral delas tiveram em algum momento, beleza? Seguindo então, né? Para os répteis, o que vai acontecer aqui? Aqui é a conquista do meio terrestre. Então, a gente vai ter um ovo com casca, que a gente não tinha visto até aqui, não é? Os anfíbios não têm ovo com casca. Então, além do ovo com casca, também tem os anexos embrionários. Aqui a gente vai ter o âmnion, o córeo e o alantoide. Então, são essas as estruturas, né, os anexos que vão ficar nos ovos. E aí, né, a partir dos répteis, a gente então tem a ramificação das aves, não é? As aves, elas têm adaptações para o voo, como a gente viu. E então, eu vou colocar apenas, não é, nesse sentido das adaptações para o voo. E aí, por fim, a gente chega no último grupo que se ramificou, não é? Que é o grupo dos mamíferos. Então, aqui a gente vai ter pelos e glândulas mamárias. Beleza? Então, esse é o nosso cladograma. Todos os mapas, cladograma, tudo vai estar... eu vou escanear para vocês, né? Então, vocês vão ver isso, tá? Beleza?
E então a gente encerra a nossa aula e façam a lista que eu coloquei, tá? No post. E mais tarde a gente conversa, tá bom? Beijo!